Tecnicamente, vou falar primeiro sobre o aspecto técnico, já que eu sou professor de processo penal, desde 1980, há muito tempo, com o seguinte, várias falhas, vários erros técnicos ocorreram. E eu tenho até escrito muito sobre isso. Primeiro, a condução coercitiva. O Supremo até está para decidir sobre isso, botou em pauta há uns 3 meses atrás, não teve tempo de julgar e tirou de pauta e não botou mais. Até eu botei um texto, será que é um ativismo por omissão? Na verdade, ele não quer decidir isso, porque não tem como decidir, senão dizendo que a condução coercitiva pressupõe uma intimação prévia que, desatendida, conduziria a testemunha à presença da autoridade. A lei é expressa, é literal. Com relação ao próprio investigado, ao próprio réu, muitos entendem, a maioria até, e eu também, que nem é possível a condução coercitiva, porque se você tem constitucionalmente o direito de ficar calado, não tem por que forçá-lo a ir à presença da autoridade policial. Sem, na época, pensar em fazer propaganda do teu blog, eu perguntei, será que é para tomar um cafezinho com o delegado? Né? Porque se fosse comigo, seria isso. Me levaria lá, com mandado judicial, eu tenho que cumprir. Chegaria na presença do delegado, diria, doutor, eu não desejo falar e a Constituição me assegura o direito de ficar calado. Boa tarde, boa tarde. Espero que me pague o táxi de volta, né? Porque não tem sentido essa condução coercitiva. Mormente com os espetáculos, né? Esse que é o problema, né? O Rubens Casaro, nosso amigo, sistematizou, cunhou a expressão que ficou muito usada, o processo penal do espetáculo. Eu estou dizendo que eles avançaram agora, estão com o processo penal da humilhação. E o reitor Luiz Carlos Cancellier foi vítima do processo penal da humilhação. Quer dizer, homens que parecem só vão preparados para a guerra, viaturas e tudo, sem nenhum sentido. Bastaria, até se fosse fazer a condução, 2 policiais, se possível do sexo masculino, do sexo feminino, iriam lá com o reitor, convidariam, ele iria tranquilamente, não tem problema nenhum. Mas querem aparecer. Eu acho que tem muito essa coisa de, tanto um pouco no Ministério Público, mas mais na polícia, essas coisas de querer aparecer, do espetáculo, nós somos isso. Eu ia usar uma expressão, mas não pode usar essa expressão aqui. Nós somos assim, tal, não tem, todos são iguais. Pode usar a expressão, sem o cafezinho é bem livre. Todos são iguais, nós somos fodão, né, que eles falam. Todos são iguais. Não são iguais porque eles recebem acima do teto, nem todos, né? Eu sou procurador de justiça aposentado e recebo dentro do teto, né? Mas, então tem uma falsa moralidade aí por trás disso tudo. Enfim, essas conduções coercitivas. Depois, o que houve com o Cancellier, com o reitor, faleceu, segundo o consta da imprensa, ele foi despido, fizeram uma revista íntima, grosseira. Mas que isso, né? O policial tem que distinguir, não é ser elitista porque ele é um senhor e é um intelectual, ele é professor doutor em direito administrativo. Não é, mas tem que distinguir um reitor da Universidade Federal, eleita pela comunidade acadêmica, de um assaltante de 22 anos, à mão armada. Diferente. As pessoas pegam essa coisa, todos são iguais perante a lei. Não é assim. Tendo em vista determinadas características, todos são iguais. Mas se as características forem diferentes, as pessoas são desiguais. O deputado não é julgado pelo primeiro grau de jurisdição. Aí vai, né? Então, houve realmente um abuso lá e houve abuso em Minas Gerais também. Eu vi um depoimento de uma representante de funcionários que esteve presente na reunião da congregação, em que ela narrou o que houve sucintamente. Se tentaram algemar o reitor de Minas, Federal de Minas, e eles foi até projetado ao chão. Né? Para que isso? Né? Depois do que já houve, isso vai ganhar com isso. Precisa ter respeito com as pessoas, né? Com dignidade. Não é defender causa própria, porque eu estou ficando velhinho, mas você não pode pegar um ex-político, um ex-empresário, um ex-membro do Poder Executivo, 70 anos, e colocar num xadrez que você coloca pelo 18 anos.
Eu, por exemplo, tomo 6 remédios por dia. Então, as coisas têm que tomar cuidado. Ou então vão ter mais cadáveres. Como Mão Limpa lá na Itália teve vários cadáveres. A Lava Jato, quer dizer, Lava Jato. Eu queria perguntar, me veio a cabeça Lava Jato, a palavra que o senhor falou em Mãos Limpas, e a pergunta que eu queria As fazer... mãos limpas não foram tão limpas assim, né? Então, foram meio sujas de sangue, né? Então, o senhor acha que esses processos mais violentos, eles foram assim, intensificados com o início da Operação Lava Jato? Sem dúvida, houve um pacto entre o juízo da 13ª Vara Criminal de Curitiba, doutor Sérgio Moro, e a mídia, basicamente a Rede Globo, a grande imprensa. Isso ele, inclusive, todo mundo já sabe, de certa forma antecipou quando ele fez um trabalho acadêmico, elogiando as operações da Itália, Mãos Limpas, e dizendo que é necessário realmente você ter o suporte da opinião pública através da imprensa para legitimar aquelas medidas e também para dar respaldo junto aos tribunais, que há uma certa... não é que os embargadores fiquem com medo, mas há um certo constrangimento, né? Você ser juiz, vamos supor, e uma pessoa mata 5 criancinhas, preso em flagrante nulo e ilegal, você vai soltar imediatamente? O que os juízes fazem? Espera um pouco, espera passar, porque ilegal não pode ficar. Ilegal por isso ou por aquilo. Então, uma certa sensibilidade tem que ter, né? Então, a ideia de botar a imprensa junto com os juízes, agora a gente fala Lava Jato, lato sensu, para ter esse respaldo popular, né? Você viu que pessoas foram à casa de filhos de ministro do Supremo, à casa de ministro Supremo, fazendo baderna, isso tem, né? Isso funciona. A verdade é essa. Agora, você falou também, já me perdi um pouco, com relação ao Cancelheiro, Universidade Federal de Minas. Cancelheiro, Universidade Federal de Santa Catarina, Minas, Universidade Federal de Minas Gerais, né? Outro problema que eu vejo, no caso do Cancelheiro, é a prisão temporária. Totalmente desnecessária. Totalmente. Tanto é que a juíza substituta no dia seguinte revogou. Totalmente. Não cabe aqui examinar a questão técnica, mas a lei que trata da prisão temporária diz como imprescindível para a investigação. É o que parece, não havia nem investigação policial, estava começando aí, né? E, por outro lado, só nos crimes graves que estão elencados ali, crimes hediondos, homicídio, roubo com mão armada, né? E a hipótese, tem até um depoimento do desembargador no YouTube mostrando que não caberia. Depois eu coloquei no meu Facebook a juíza que decretou, voltando da licença-prêmio, prêmio não merece nenhum, né? Licença de saúde, ela dá um videozinho de depoimento e ela procura justificar o ato dela. E muito mal justificado, porque ela falou autoria e materialidade, a mania de falar autoria e materialidade. Se perguntar o que é materialidade, todo mundo sabe o que é. O que é o negócio? Ela falou, eu examinei com muito cuidado e estavam presentes autoria e materialidade. Autoria e materialidade. Todo mundo fala isso. Uhum. O que é materialidade? Tem crimes que não deixam vestígios, tem crimes de mera conduta, enfim, isso é uma questão técnica. Mas, enfim, mas o mais importante, ela tinha que falar e justificar a necessidade da prisão. Que a prisão, antes de uma condenação transitada em julgado, é um mal, às vezes, necessário. Mas se não for necessário, fica só um mal. Às vezes tem que prender, o cara está matando as pessoas. Crime grave que já praticado, tem que prender. Agora tem que mostrar, é necessária essa prisão? Não basta dizer, como às vezes eles dizem, porque ele tem dinheiro lá fora, procurando, se tem ainda, e ele pode fugir. Poder pode tudo. Você pode me matar, eu posso te matar agora. Poder pode. Tem que ser provável. E essa probabilidade em cima de prova concreta e demonstrada. Tem muita prisão desnecessária. Eu, por exemplo, sem conhecer a decisão que ele decretou, essa eu não conheço. Muitas eu vou lá no Conjur, examino. Mas a do
nem sei o pronome dele, Bendini, que foi... Aldemir Bendini. Aldemir. Não, é bom dizer, eu não advogo, Uhum. eu estou no Ministério Público aposentado, Ministério Público do Rio de Janeiro aposentado, não advogo, não dou parecer, sou professor aqui só da UESP e ponto. Não sou político, não vou ser político. Então não tenho nenhum interesse, a não ser o direito e a luta pela justiça. Mas o Aldemir, né? O Bendini, um homem, calculo 50 e poucos anos, presidente, ex-presidente da Petrobras, uma das maiores empresas do mundo, seria recebido por quase todos os presidentes dos outros países, depois presidente do Banco do Brasil, aliás foi ao contrário. Exato. O maior banco do Brasil, né? Também decretou a prisão dele. E o homem está preso. Por quê? Ele solto iria ameaçar uma testemunha, com revólver, com faca. Ele pode dilapidar a prova. Pode, porque não pode. O advogado dele pode fazer isso. Pode, se é para tirar dinheiro da procuração, as pessoas tiram. Quer dizer, é uma certa perversidade, uma certa maldade. Eu acho que está faltando um pouco de ternura nessa coisa. Você acha também que faz parte do jogo político, que é importante para o sistema judicial, ter o presidente da Petrobras, que tem uma componente política aí, talvez? Sim, tem também. Aí depende de quem requereu, quem decretou. No caso da Universidade de Minas, a Polícia Federal representou e até o Procurador da República foi contra. E a juíza não deu a prisão temporária. Mas a Polícia Federal chegou a prender. Ela prendeu o reitor? O reitor da Universidade Federal de Minas Gerais. Eu nem sabia. É bom até confirmar, ouvir na imprensa, até pedir, se é possível, ter esses documentos escritos, evidentemente. Agora você vê outra coisa. O ex-ministro Manteiga, se não fosse a enfermidade da mulher dele, que hoje morreu, lamentavelmente, então era coisa grave, ele estaria preso até hoje. Ele solto. Aconteceu alguma coisa? Acabou o mundo, acabou o Brasil, ameaçou testemunha, ameaçou o procurador, ameaçou o juiz, subtraiu documentos, pegou o processo e saiu correndo. Não aconteceu nada. O que mostra que a prisão dele era desnecessária. Então, graças, infelizmente, à doença da mãe dele, ele não está preso até hoje, injustamente. Porque solto, ele não prejudicou em nada a investigação. Nem tem como prejudicar, já está em juízo, o Ministério Público Federal tem seu staff, a Receita Federal também. Eu acho que isso é mais grave, banalizar a prisão provisória. A prisão provisória que tem a temporária e a preventiva. Você não acha que existe uma banalização, vulgarização da liberdade? Porque a gente fala tanto liberdade, é um conceito que se fala tanto, liberdade, e os neoliberais falam muito em liberdade, fazem até guerras em nome da liberdade, mas quando se trata da liberdade mais importante de todas, a liberdade física do indivíduo, do cidadão, falta uma crítica por parte da nossa imprensa livre de atacar esse problema e de provocar um debate sobre o risco à liberdade que esse tipo de comportamento por parte das autoridades levam. Por trás disso está um jogo político, como você até antes falou. Eu vejo que a grande imprensa tem muito também de despreparo. É impressionante como você vê jornalistas falando na televisão arrogantemente, sustentando posições jurídicas que não entendem, e só convidam juristas para corroborar o que eles querem, que seja corroborado, quase sempre da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, aquela coisa toda. A imprensa, a grande imprensa tem lado, são empresas. Mas tem também muito despreparo. E esse despreparo leva a essa perversidade. Eles acham que, como o crime é grave e tem prova, o cara tem que ser preso. Em princípio, só é preso depois de condenado, não cabendo mais recurso. Casos há em que é necessária a prisão, por exceção, mostrando necessidade de forma fundamentada. E o artigo 312
do Código de Processo Penal é expresso os requisitos ali. Né? Então, o que se vê é que, como disse o ministro Supremo, que está aposentado já, né, nós estamos vivendo uma pausa do Estado de Direito. Deram uma pausa. A pausa na democracia? É. É o Ares Brito? Ares Brito. É.